Você já teve a sensação que a sua vida está dando voltas? Que o cenário muda, mas o problema continua o mesmo? Uma relação diferente, mas a mesma dinâmica. Um trabalho novo, mas a mesma sensação de sufocamento. Um recomeço, mas o mesmo roteiro. E se eu te dissesse que isso não é azar, não é karma e muito menos punição? E se, no fundo, isso tudo tiver uma lógica? Então, pega o seu chazinho ou o seu café, senta aqui comigo, que hoje a gente vai discutir o que os seus problemas estão tentando te dizer. O caos de ser humano. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Renata da Mata, eu sou terapeuta holística integrativa e gestora criativa. E aqui a gente investiga espiritualidade possível, com consciência, ciência e vida real. Mas também saindo do óbvio e não esquecendo a magia da vida, investigando esse tal de caos de ser humano. Esse podcast é para você que, assim como eu, está cansada de promessas rasas e coaching de manifestação de Instagram. Então, bora comigo! Nos últimos episódios, a gente falou sobre padrões, sobre como o cérebro automatiza comportamentos e sobre como a emoção pode virar hábito. E no episódio passado, eu me expus de verdade com toda a minha vulnerabilidade para vocês, pois o meu corpo parou depois de uma cefaleia tensional. Com sobrecarga real e aqui sem romantizar este lugar. E hoje eu quero subir um degrau aqui com vocês. Não só perguntar o que repete, mas por que existe. Por que é que a gente atrai as mesmas situações? Por que é que parece que os mesmos padrões se repetem, se repetem e se repetem? Por que que os mesmos conflitos, sejam internos ou externos, voltam? E o que que isso tem a ver com o que a gente ainda não resolveu dentro da gente? No ano passado, eu fui numa palestra da Lúcia Helena Galvão, grande diva aqui deste podcast. Para quem não conhece, a professora Lúcia Helena é uma grande filósofa da atualidade e ela tem uma coisa nas palestras dela que te fazem saindo pensando em você e não nela, e ela diz que isso a gente entende como uma boa palestra. E eu concordo. E ela trouxe um conceito nessa palestra que ficou me habitando desde então. Então fica aqui comigo até o final que a gente vai dar uma destrinchada sobre isso. Ela trouxe que a vida não é casual, a vida tem uma inteligência própria, a vida é intencional. E que as coisas, na verdade, verdadeira, não acontecem por acaso, minhas queridas. Eu sei que de começo isso pode parecer espiritualidade delirante, como algo de o universo conspirou, com aquele discursinho de você atraiu isso que muitas vezes traz mais culpa do que libertação. Mas calma, porque ela não estava falando de misticismo, ela estava falando de lógica e ela trouxe isso como uma belíssima história para ilustrar. Mas antes da gente continuar, eu queria te convidar a curtir este podcast, essa nova podcaster que vos fala, já estamos no episódio 7, para avaliar aí nas plataformas, seja no Spotify ou no YouTube, para que você ajude aí essa palavra, esses assuntos chegarem a novas pessoas e a plataforma entenda que você está gostando, que você está curtindo e que você também seja avisado aí quando sair os próximos episódios que vão ao ar toda semana. Mas voltando aqui ao assunto, Lúcia Helena contou uma história que certo dia ela pegou um Mac, mas daqueles bem antigo, Macintosh, sabe? E aí ela subiu no segundo andar da casa dela e jogou esse Macintosh pela escada. E aí o computador, gente, foi batendo para um lado, para o outro, nos degraus, no corrimão, na parede, tal. E aí quando chegou lá embaixo, vocês não vão acreditar. Esse Macintosh antiquíssimo virou um MacBook Air de última geração. Vocês acreditam nessa história? É claro que não, não é mesmo? Porque ela simplesmente é absurda. Mas o muito louco é a gente não acreditar nessa história e achar essa história sem pé nem cabeça, mas achar que o nosso mundinho, nosso planeta Terra,
existe aí porque simplesmente existiu, um asteroide bateu ali perfeitamente, um Big Bang, e aí uma explosão aqui, distância ideal do Sol, condições perfeitas, e aí a vida perfeita existe. Ó, aconteceu. Igual o MacBook, né? O Macintosh que bateu e virou um MacBook Air. Será que foi sorte? Será que foi coincidência? Né, a calibragem perfeita, o movimento exato ali, os astros, tudo condizente, né? Muito estranho, mas muito interessante essa visão que a professora trouxe pra gente. Porque se a gente parar para pensar, a probabilidade de você existir e ter essa vida que você tem é quase zero. Um micro errinho em bilhões de anos, a gente simplesmente poderia não existir. Nem você, nem eu, nem ninguém nesse planeta Terra. E isso, gente, não é acaso. Isso é requinte. E se a vida foi tão precisa e preciosa para se organizar neste plano físico com essa inteligência intencional, por que é que essa inteligência não acontece no plano emocional? Por que os padrões que se repetem na sua vida seriam aleatórios se nada mais nessa estrutura é? Eu não tô dizendo, gente, que o universo manda uma mensagem de WhatsApp. Mas se bem que a gente até gostaria, né? Com um desenho explicando tudo que a gente tinha que fazer, eu ia amar. Eu estou trazendo uma visão da professora e filósofa Lúcia Helena e que eu concordo que existe sim uma lógica e uma inteligência por trás disso, uma inteligência intencional da vida. E quando você começa a entender isso, a pensar sobre isso, a sua vida começa a ter muito mais sentido. Segue aqui comigo para você entender. Porque sabe o que isso significa na prática? Que aquele incômodo que você sente, que você tá preso no mesmo lugar, que as coisas não mudam, na verdade, não é sinal que você é fraca. Não é sinal que você falhou. É sinal que a vida está te apontando que algo precisa mudar, que você precisa mudar de rota. O incômodo aqui, na verdade, é informação. E que bom que você está sentindo. A Lúcia trouxe um exercício que eu nunca mais esqueci, que é você brincar de Deus. Vem aqui comigo que eu vou te explicar. Imagina que você é responsável por criar situações na vida de uma pessoa, tá? E essa pessoa tem um defeito muito específico. Digamos que uma vaidade extrema, ok? Para pensar um segundinho sobre isso. O que você, que no caso aqui é Deus, mandaria para a vida dessa pessoa para ela aprender sobre humildade? Não é uma pergunta tão difícil assim, não é mesmo? Vamos pensar juntinhas aqui comigo. Talvez situações de fracasso em público, talvez enviar pessoas que não enxergam muito o valor dela, né, que não dão valor ali para aquela pessoa que tem essa vaidade, talvez uma conquista que vai aí pro ralo numa hora que ela nem espera, não é? Porque pensa, você não ia mandar pessoas, a pessoa tem que aprender sobre humildade, ela é vaidosa ao extremo. Você não vai ficar mandando pessoas ali que aplaudam, que puxam o saco, várias situações que dão certo para essa pessoa. Concordamos aqui? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, se isso aqui tá fazendo sentido. Agora, faz isso com você mesma, olhando para sua vida nos últimos anos. Olha aí para os padrões que se repetiram, para as situações, para as pessoas que estão à volta, para as dificuldades que você andou tendo aí nos últimos anos. E pergunta: que pessoa precisaria viver exatamente isso para passar de ano, para evoluir um degrau aí no que a gente chama de escola da vida? Que arestas essas situações têm tentado aparar? Eu sei, é desconfortável, não é uma perguntinha fácil, algo fácil de olhar, mas se pergunta aí bem honestamente sobre isso. Porque isso aqui é difícil, mas é profundo e tem um tesouraço aqui quando a gente começa a olhar para isso em nossas vidas, brincando de Deus. Porque
Quando eu olho para os meus padrões com muita honestidade, principalmente depois do que eu trouxe aí no último episódio, falando da minha cefaleia atencional, né, e que eu observei como que eu cheguei ali, eu começo a entender o que a minha vida tá tentando me ensinar, né? O que se eu fosse Deus, eu estaria tentando me ensinar, né? Assim, a sobrecarga que voltou, eu continuo achando que eu posso fazer tudo que eu consigo, que eu dou conta ao mesmo tempo, que eu preciso de mais um curso, de mais uma mentoria. Ai, gente, né, assim, essa ilusão e talvez de achar que eu nunca tô pronta, que eu preciso de mais pra estar pronta e pra ser a profissional que eu almejo ser enquanto terapeuta, enquanto mentora. E assim, gente, isso, né, que meu corpo trouxe pra mim não foi por acaso, não é uma punição. Isso aqui é informação. E aí, pega essa informação quem quer e usa também quem quer. Porque o que eu mais vejo em atendimentos é simplesmente deixa pra lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu dou conta, isso aqui vai passar, isso aqui é uma fase. Mas o isso aqui é uma fase, só mais isso, daqui a pouquinho eu olho, é só mais um, é só mais um, é só mais um. E aí, quando a gente vai ver, o corpo colapsa. E que bom, né, gente? Porque se o corpo não colapsasse, talvez quem que ia parar a gente, não é mesmo? E aqui eu tô falando, no caso, pra mim mesma. E aqui, meus amores, entra Jung. Pra quem não conhece, uma grandiosíssima personalidade. E Jung foi um dos grandes filósofos aí, estudiosos sobre o que ele chamou de sincronicidade. Você já ouviu falar dessa palavra? Você sabe o que são as sincronicidades? Jung traz que sincronicidades são quando dois ou mais eventos acontecem sincrônicos, né? As famosas aí coincidências, mas que se coincidem de forma significativa, cujo simbolismo significa algo para quem os vive. Mas aqui é importante que essa pessoa que vive essas sincronicidades também precisa estar atenta, precisa entender sobre as sincronicidades. Porque quando você está ali, principalmente no piloto automático, muitas vezes essas sincronicidades acontecem para te trazer algo e você simplesmente, bobagem, coincidência, deixa pra lá. E quem nunca fez isso? Mas quando você também traz presença e atenção, você começa a perceber mais esses sinais. Estar atenta aos sinais da navegação pela vida. E isso, gente, não é superstição. Isso é uma percepção de que existe uma conversa acontecendo com o que está dentro e o que se manifesta lá fora. Jung dizia que conflitos externos frequentemente são projeções de algo que nós não queremos olhar dentro de nós. E que muitas vezes o que você não tolera no outro é algo que você não aceitou ainda em si mesma. Você já pensou sobre isso? Me conta aí também nos comentários. Porque, gente, eu sei que isso não é uma coisa fácil de engolir, mas também é uma coisa muito poderosa quando a gente começa a olhar para isso e quando a gente entende esse mecanismo da inteligência da vida. Eu sei que não é fácil de ouvir, mas isso simplesmente é libertador quando você para de lutar com este espelho, com aquilo que o seu externo está refletindo e como você está reagindo a este reflexo. Isso é maestria, minhas queridas. E aqui está o grande giro que eu queria te propor hoje. Porque a vida não é perseguição, é pedagogia purinha. Assim como uma mãe que manda uma filha para a escola, sabendo que ali ela vai aprender, se desenvolver, inclusive fazer provas para passar de ano, né? E não porque a mãe quer que a filha sofra,
mas porque ela sabe que ela precisa passar por aquilo para se desenvolver, né? Para aprender, para crescer, para ser um ser humano melhor. Talvez menos caótico, se bem que não é na escola que a gente é menos caótico não, gente, é na terapia mesmo. E aqui tá a diferença de encarar essas dificuldades da vida como punição e encarar como uma promoção. E isso não é ingenuidade, isso é maturidade. Porque quando você para de ser vítima das circunstâncias e começa a investigar o que elas têm para te ensinar, você ganha o seu poder de novo e começa de fato a ser protagonista da sua própria vida. E isso é muito interessante e me remete a uma frase que faz muito sentido para mim, que é: quando você não escolhe, escolhem por você. E uma outra frase da palestra da professora Lúcia, que eu nunca esqueci, que é: a extinção da culpa é o início do progresso. Palmas, Lucilena, obrigada. Porque aí você para de se cobrar e assume a autoria, assume esse protagonismo que eu falei. Eu poderia aqui vir com vários exemplos da minha vida, mas o que fica claro para mim é, gente, o padrão da sobrecarga. E isso me acompanha há muito tempo. Depois da maternidade, então, ó, e não é fácil admitir isso, tá? Porque assim, no episódio passado eu contei que essa cefaleia me fez parar, mas quando eu olho para minha história, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já aconteceu com outro trabalho, quando eu tinha empresa, em outra fase da minha vida. Aquilo, né, gente? O cenário mudou, mas o roteiro continuou o mesmo. E quando eu fico honesta comigo mesma e faço essa brincadeira, né, de ser Deus da minha própria vida, faz todo sentido. E eu começo a ver que a vida, na verdade, está me dando situações para que eu apare essas arestas, para que eu consiga olhar para esses padrões e mudar. E se eu não o fizer, isso vai continuar se repetindo de novo e de novo e de novo. Você está se reconhecendo aqui, né? Naquela ilusão que eu posso tudo, fazer tudo ao mesmo tempo e que eu vou dar conta. Que acumular é crescer e que parar é perder. E a vida, gente, com muita paciência, tem me mostrado que não é bem assim. E se Deus quiser, dessa vez eu vou passar de ano, tá? Eu não vou me abalar, eu não vou tomar bomba nessa prova. Então, o exercício dessa semana é bem prático, mas um pouquinho incômodo. Não vou mentir aqui pra vocês, mas de uma preciosidade incrível. Eu queria propor para você escolher um padrão que se repete na sua vida. Uma situação, um tipo de relação ou um sentimento que vive voltando por aí. Depois que você identificar isso, eu quero que você faça a seguinte pergunta, e se você tiver um papel, eu vou pedir para você anotar para você não esquecer. Que tipo de pessoa precisaria viver exatamente isso? E a segunda pergunta é: que tipo de arestas isso está tentando aparar em mim? E aqui, gente, não é para você se julgar, é para você se auto-investigar, para você se observar e dar nome. Lembra que eu já falei sobre isso? A gente precisa nomear. Reconhecer é o primeiro passo para a mudança. E eu posso dizer que essa semaninha aí, energeticamente, astrologicamente, tá muito boa para fazer isso. Mas se você tá escutando aí esse podcast, sei lá quando, isso vale em qualquer época da sua vida. E tá tudo certo e vai dar muito certo. Porque quando você entende o que a vida está tentando te dizer, você para de lutar contra ela e começa a aprender com ela. E isso é muito bonito. E eu posso dizer que não é que a vida... como eu posso dizer isso? Não é que fica mais fácil, né, gente? Porque é isso, de novo, não romantizando a vida adulta de pagar boleto, acordar cedo, maternidade, enfim, obrigações, sabe? Mas eu posso dizer que fica menos pesado, que fica mais leve. E faz mais sentido também. E isso eu posso dizer, assim, por experiência própria. E talvez você também já sentiu isso aí na sua vida. Então, no último episódio, eu te pedi para você escutar o seu corpo antes que ele te pare.
Mas hoje eu tô aqui te pedindo algo maior. Escuta o que a sua vida tá tentando te dizer. Porque os padrões que voltam não são azar, são convites. E você pode pegar esse caos e o convidar para dançar no flow da vida, mas com consciência, com maturidade emocional e espiritual, com responsabilidade, com protagonismo, com escolhas conscientes daquilo que você quer e de quem você quer ser. Porque sim, você pode escolher isso diariamente. E eu não vou cansar de falar isso com vocês. Porque a vida, minhas queridas, ela não é por acaso. Ela tem uma lógica, ela tem uma inteligência. E quando você começa a entender a linguagem dela, tudo fica menos pesado, fica mais fluido. E não porque os problemas somem, mas porque você para de carregar o peso de ser vítima deles. Ser humano é caótico, mas o caos tem padrão e o padrão tem uma mensagem para você. E eu gosto muito dessa metáfora da gente entender, comparar a nossa vida quando a gente estava na escola e que a gente tinha que fazer provas para passar de ano. E se a gente não passasse, não tivesse ali o conhecimento, né, ideal para passar de ano, a gente repete aquele ano novamente, para aí sim aprender direito e sintetizar, integrar aquilo para a gente evoluir e passar de ano. E eu vejo que a vida também é assim. A gente começa a entender o que são essas provas, né? E assim como na escola você estuda, aprende e muitas vezes passa pelas suas dificuldades ali de aprendizado, você passa de ano e isso é muito bom. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que está cansada de se sentir perseguida pela vida, que está cansada de ser vítima dos problemas, dos pesos da vida adulta, desse caos que é ser humano. E me conta aqui nos comentários qual é o padrão que você reconhece aí na sua vida. Vamos trocar essa ideia. Eu de verdade quero saber de vocês, até pra gente construir essa história juntas aqui do podcast. Então não esquece de avaliar aqui esse episódio, o podcast, de dar a sua curtida, de dar o seu like. A gente se vê semana que vem. Beijos e tchau, tchau. Uhul! Esse babado também, hein?